dos membros analisados. O sétimo item da escala se relaciona à ataxia. Você vai avaliar o membro superior e o membro inferior desse paciente. É óbvio que deve-se prestar bastante atenção que se o paciente apresenta o lado direito hemiplégico, por exemplo, você não vai pontuar esse item na ataxia, uma vez que o paciente não vai conseguir movimentar o membro de forma alguma. Se o paciente não apresenta ataxia, ele ganha 0 pontos. Se ele apresenta ataxia em membro superior, 1 ponto. E 2 pontos se ele apresentar ataxia no membro superior e inferior do mesmo lado. O oitavo item se relaciona à sensibilidade dolorosa. Você vai utilizar um objeto pontudo, mas que não machuque o paciente, e vai avaliar a sensibilidade na face, no membro superior direito e esquerdo e nos membros inferiores. Se o paciente não apresentar nenhum déficit sensitivo, vai receber 0 pontos, considera-se normal. Se o paciente apresentar um déficit unilateral em um lado do corpo, um vinídeo, mas ele reconhece o estímulo, ou seja, ele tem um pequeno déficit de sensibilidade, ele recebe 1 ponto. Se ele não reconhecer o estímulo que está sendo feito em nenhum lado do corpo, ele vai receber 2 pontos. A linguagem. Há escalas específicas e frases específicas para se pedir ao paciente que repita para você avaliar a linguagem. Você avalia no 9º item se o paciente apresenta afasia e no item 10 se o paciente apresenta disartria. No 9º item, você vai avaliar se o paciente apresenta afasia leve, moderada, grave ou uma afasia global, ou seja, ele não fala e não compreende o que está sendo dito a ele. 0, normal. 1, uma afasia leve ou moderada. 2, uma afasia grave. E 3, se o paciente não consegue se comunicar e não compreende os comandos. 10. O item já se relaciona à disartria, em que você vai pedir ao paciente para falar, repetir algumas frases e você vai avaliar a articulação da palavra desse paciente. Da mesma forma, se pontua de 0 a 2. 0, normal. 1, disartria leve a moderada. 2, disartria grave, você não consegue compreender nada do que o paciente está falando. E X, se o paciente estiver entubado, porque ele não vai ter como se comunicar. E negligência, você vai avaliar se o paciente apresenta um déficit que se caracteriza em que ele não reconhece uma metade do corpo. Ele não reconhece uma metade do hemicorpo ou uma metade do campo visual. Normal, se o paciente reconhece. 1, se o paciente apresenta déficit de uma modalidade sensorial. E 2, mais de uma modalidade sensorial. A negligência você avalia da seguinte forma. Com o paciente deitado, você toca um lado do corpo, o outro lado e os dois, nessa sequência. E pede ao paciente para identificar se você está tocando o lado direito, o lado esquerdo ou os dois. Na negligência sensitiva, o paciente não vai reconhecer quando você toca os dois lados do corpo. Um dos lados ele não irá reconhecer. A negligência espacial, você fazendo a campimetria de confrontação desse paciente, você vai movimentar as duas mãos, cada uma em um campo visual diferente, uma primeiro de um lado, depois do outro, depois as duas ao mesmo tempo. E aí você vai avaliar se o paciente reconhece quando uma das mãos mexe, quando a outra mexe, ou se nenhuma das duas se move. Essas são as palavras para você pedir ao paciente para repetir ou para ler, para avaliar disartria. Mamãe, TikTok, 50-50, obrigado, framboesa e jogador de beisebol. Parecem palavras estranhas, entretanto, como a escala é universal, essas são palavras que foram traduzidas do inglês e são padronizadas para serem feitas nos países de língua portuguesa. Essas são fotos que vocês facilmente imprimem na internet, em que você pede ao paciente para identificar os objetos. No primeiro quadro, pede ao paciente para identificar uma luva ou uma mão, uma chave, um cactus talvez um pouco mais difícil, cadeira, pena e uma rede. E no segundo é uma foto de uma situação caseira, em que você pede ao paciente para identificar o que está acontecendo nessa segunda foto. As crianças, a senhora lavando os pratos. Muitas vezes, se o paciente apresenta uma negligência visual, ele não vai identificar metade dessa imagem.
E essas são as sentenças para se avaliar a linguagem do paciente. Da mesma forma, relembrando, são frases traduzidas do inglês, portanto, esse aspecto é um pouco diferente. Você sabe como, de volta à terra, eu cheguei em casa do trabalho, próximo da mesa da sala de jantar, eles ouviram falar no rádio a noite passada. Você pode pedir ao paciente para repetir, ou pode imprimir cartões, de forma que o paciente possa ter uma boa visualização das frases e possa ler para você na fase aguda quando você está avaliando mesmo. E agora nós vamos falar rapidamente das aplicações da escala do NIH. A escala do NIH, como eu já falei, é uma escala mundial. Ela é padronizada para ser feita no mundo inteiro, em todos os pacientes que chegam com um quadro de AVC agudo. E assim, dessa forma, todos os neurologistas, residentes, clínicos, enfermagem podem falar a mesma língua, podem identificar o que está acontecendo com o seu paciente na fase aguda e avaliar a gravidade e a possível evolução desse paciente. Então, nesse trabalho, se pergunta, pode a escala do NIH predizer a presença de oclusões arteriais em pacientes com AVC? E a conclusão foi, sim, pacientes com doença carotídea ou vértebro basilar, que apresentam um score maior do que 12, com certeza eles vão apresentar uma oclusão vascular numa dessas circulações carotídea ou vertebral, que serão visíveis na arteriografia. Ou seja, há uma correlação direta entre a gravidade do score com a gravidade da lesão que o paciente vai apresentar, tanto para a circulação carotídea quanto para a circulação vértebro-basilar. E também uma importante aplicação que tem crescido muito a sua utilidade é a utilização da escala através da telemedicina para avaliação do paciente com AVC. Na telemedicina, um médico, de preferência um neurovascular, um neurologista, ele fica numa central de computador e ele, através do computador, ele avalia um paciente em outro hospital. O outro médico ou a enfermeira realiza a escala do NIH com esse médico avaliando. E com isso ele tem uma noção da gravidade do caso e da indicação de se realizar tratamento na fase aguda com trombolítico ou não. Aqui é um exemplo de uma figura de um paciente. Nós estamos vendo a imagem da paciente na tela e o colega realizando o exame, a escala do NIH no paciente no hospital em que ele está. Aqui também um outro trabalho que mostra a importância de você utilizar a escala também para uma avaliação sequencial do paciente, para você ter uma ideia da avaliação evolutiva. Ou seja, um paciente está com uma escala do NIH hoje de um valor de 10, amanhã ele está com uma escala com aumento, por exemplo, para 14, isso indica uma piora neurológica do paciente e deve ser investigado o que está acontecendo. Da mesma forma, o paciente apresentava uma escala de NIH na fase aguda de 12 e agora está com 4, houve uma melhora clínica desse paciente. Então, o médico ele também pode avaliar a evolução clínica do seu paciente. E aqui é interessante avaliar, é apenas um trabalho que foi feito em que você pode aplicar a escala de forma retrospectiva, ou seja, eu não tenho como avaliar o meu paciente porque na fase aguda não fizeram a escala de NIH, eu estou vendo 4 dias depois. Você pode rever o prontuário desse paciente de acordo com os testes neurológicos descritos no prontuário, fazer o cálculo retrospectivo da escala para ter uma ideia da evolução do seu paciente. Isso também já foi comprovado como benéfico. E aqui, por último, há apenas um site que vocês podem acessar para poder se certificar, fazer o treinamento através de um vídeo digital da Academia Americana de Neurologia, da American Stroke Association, em que você pode fazer o seu treinamento da escala do NIH com um vídeo e você recebe um certificado ao final. Obrigada.